Eu queria falar hoje de teatro. Tem literatura aqui também, porque eu queria falar de uma adaptação para os palcos de uma obra de Dostoiévski, Uma Criatura Dócil, que pela Companhia Teatro da cidade de São José dos Campos recebeu o título de A Dócil. Essa montagem A Dócil, inclusive, vai ter nos próximos meses um desafio tanto, que é nada mais nada menos que representar Dostoiévski para os russos, no Chekhov Festival em Moscou. Vai ter também temporada em Kazan, Ekaterimburgo e Voronezh. Aliás, um detalhe assim, não vão ser os únicos representantes do Brasil no festival. O Paulo de Moraes, com a maravilhosa Armazém Companhia de Teatro, também estará presente com uma adaptação de Machado de Assis, Brás Cubas. Agora, voltando a Dostoiévski, né? Fazer a adaptação de Dostoiévski não é só transpor um texto complexo para o palco. É preciso entender o desafio de expor as subliminaridades, as camadas dessa obra. O Dostoiévski, tal como assim, os autores russos, ele soube como poucos explorar assim, os tormentos da alma humana, através da exploração do desejo reprimido, da culpa, da violência interna, da compreensão da angústia existencial, do questionamento da significação ou da falta de significação da vida. Não por coincidência, essas questões são centrais na teoria freudiana. Um desafio tanto. Mas esse é o grande mérito da montagem. A capacidade de expor no arco dramático de cada personagem a densidade dessas sensações. Não somente nas ações ou nos diálogos, mas também nas sutilezas, nos não ditos, nos silêncios, nas aparentes omissões de sentimentos é ali que se oculta a potência do texto. E nesse aspecto, o espetáculo é extremamente eficiente, a maneira como ele propõe esse jogo cênico entre os seus personagens. Para isso, a sensibilidade da direção do colombiano Alejandro González e da chinesa Ma Zingong conduziram o elenco a atingir a altura necessária para adequar os tons com a densidade que o Dostoiévski exige. Não é fácil, tá? Porque existe uma tentação de você subir esses tons o tempo inteiro, e esse perigo está sempre ali à espreita, né? Essa tentação. Porque a disputa ali dos pequenos poderes, mesmo aqueles poderes comezinhos, da relação do dono da casa de penhor com seus, por vezes, desesperados clientes, na relação do casal, eles adquirem a dimensão das tragédias humanas do dia a dia, assim como os pontos de distensão que vão surgindo, assim como um afago, né? E rapidamente você descobre que esse afago ele é fugaz. E achar a altura dessa partitura, dessa nota musical, é, é o grande desafio que reside para os diretores. E eles fizeram a opção de adaptar a ação para um Rio de Janeiro do início do século XX e também utilizando alguns elementos atemporais, direito a Pimpinela, Glorinha Gadelha, que de alguma forma dá uma quebrada nesse classicismo do texto do Dostoiévski. Eu entendo que não cabe discutir as opções dramatúrgicas. É um direito dos diretores fazer a sua escolha. Cabe a gente tentar entender se essa proposta funcionou, se eles atingiram o objetivo. Eu acho que, na minha opinião, funcionou muito bem, né, a maneira como eles fazem todo esse movimento. E, assim, é muito interessante também como eles incorporam as possibilidades que o palco do Centro de Artes Cênicas Valmont Chagas proporciona, né? Eles exploram assim na movimentação dos atores todas essas necessidades dramatúrgicas, eles exploram as dinâmicas que acrescentam demais na construção cênica do espetáculo. Outro aspecto a ressaltar é a cenografia, que eu considerei assim, um verdadeiro achado. Além dos objetos, né, cênicos, há no centro da ação um enorme arco, né, sobre a cabeça dos personagens, recheados de objetos simbolizando elementos assim do dito vil metal, como ouro, prata, é, e que funciona assim como uma partícula metafórica, como um turbilhão que vai girando permanentemente sobre a cabeça dos personagens, e que ao mesmo tempo ele cria uma construção cênica e visual que funciona muito bem, casando com um desenho de luz muito bem feito. Por fim, eu queria destacar o elenco formado pelo Marco Antônio Barreto, pela Sara Alice, Andréa Barros, André Ravasco, Rômulo Scarini.
e principalmente o jogo cênico dos atores, assim, do Marco Antônio Barreto e da Sarah Alice, ele que é o dono da casa de penhor, e se aproveita de uma situação de vulnerabilidade de uma jovem de 16 anos para tomá-la em casamento. É um casamento sem paixão, é uma relação quase comercial. Nota-se aí todo o lado doentio do penhorista que vai perturbando a jovem, né, em discussões que se baseiam basicamente no modo de administrar essa casa de penhor. Então, um silêncio eloquente que vai tomando conta dessa relação, e o jogo da manipulação se transfigura a partir do momento que ela conhece o segredo dele, revelado por um antigo colega de regimento que é vivido pelo André Ravasco. A exposição dessa fragilidade é o ingrediente que inverte justamente esse quadro de dominação que reside na dramaturgia. A psicologia dos personagens se mantém meio que a serviço de uma concepção religiosa em que o Dostoiévski propõe uma narrativa que de algum modo objetiva salvar a alma dos personagens e talvez até nós mesmos, pobres espectadores. Mas os seus personagens, como sempre, não passam de fracassados, de almas que perambulam por esse mundo de meu Deus, né? Ou por esse mundo sem Deus. É uma montagem excelente, eu fiquei muito impactado. Tá aqui em São José dos Campos e desejando que tenha uma excelente temporada na Rússia. É isso.